Esse é o podcast sobre uma Casa Verde da UFSJ. Esse é o podcast sobre uma Casa Verde da UFSJ. Sobre uma Casa Verde da UFSJ. Uma Casa Verde da UFSJ. Olá, pessoal. Vamos ter agora mais um episódio do podcast do Casa Verde. Hoje conversando com a Carolina Santana, com a participação do Samuel Lima, que é nosso colaborador aqui no programa também, sobre o marco temporal. Bom dia, Carolina. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua atuação na OP e começasse falando um pouquinho para a gente, explicando o que é o marco temporal. Bom dia, Yara. Bom dia, Samuel. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e poder falar desse tema tão importante, né? Talvez um dos temas mais importantes da atualidade no que diz respeito não só à temática indígena, mas à temática que automaticamente está relacionada, que é a temática dos direitos humanos e do meio ambiente. Então, como você disse, eu trabalho, né, no OPI, que é o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, e também sou diretora jurídica do Instituto Amazônia Alerta. E a minha atuação nesses dois locais e também com algumas consultorias jurídicas esporádicas tem se dado muito em torno dessa tese, né, que foi construída, digamos assim, recentemente, ou que veio a público, né, recentemente, mas já existe há bastante tempo, e basicamente ela é uma tese que contraria as garantias territoriais dos povos indígenas na Constituição. O artigo 231 da Constituição, ele garante aos povos indígenas as terras que eles tradicionalmente ocupam, e a tese do marco temporal, ou tese do fato indígena, como ela também é conhecida, vem trazer uma condição a mais para a garantia dessa terra, ou seja, os indígenas precisam, provar que estavam na terra demarcada, na terra reivindicada, né, para conseguir a demarcação, precisam comprovar que estavam nessa terra na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Aqueles que não conseguirem comprovar que estavam na terra nessa data, ou não conseguirem comprovar que foram expulsos em que lutavam pela terra nessa data, não terão, caso o marco temporal a tese venha a ser aprovada, não terão mais o direito de ter as suas terras demarcadas. Agora você descreveu o marco temporal, né, Carolina? O que é o que ele está pedindo, né? E é um pouco grave, né, na questão que nós sabemos que durante o regime militar, né, teve várias expulsões, né, foi uma política assim de avanço para cima das regiões ainda tocadas do Brasil, né, região norte. E durante 88 tinha todo o impacto, né, dessas expulsões, né, que ocorreram. No caso de aprovação do marco temporal, existe algum risco para as terras indígenas já demarcadas e homologadas? Sim, o marco temporal, a gente ainda não, se ele for aprovado, a gente ainda não sabe como ele é uma tese inventada, né? Ninguém sabe como seria a normatização dele, a regulamentação dele. Então, digamos que ele venha a ser aprovado e que ele seja retroativo. As terras que já estão demarcadas e homologadas podem, sim, sofrer esses impactos. E ainda que não se diga sobre a sua retroatividade, quando for aprovado, nada impede que as pessoas façam um assédio judicial aos povos indígenas, né? Ainda que sem esse direito, pedindo para que se revise. E isso acaba por impactar muito as vidas das comunidades indígenas, né? A gente sabe que não necessariamente
as demandas judiciais são feitas só diante da legalidade. A demanda ela pode vir de qualquer modo e cabe ao judiciário, então, seguir a legalidade, né? E a gente tem observado muito também, então, um assédio judicial às comunidades. Então, objetivamente, né, respondendo aí de novo a sua pergunta, é isso. Dependendo da forma como o Supremo Tribunal Federal vir a decidir como vai ser, se vai ser retroativo ou não, sim, pode vir a impactar as terras já demarcadas. Carolina, deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Pelo que eu vi, teve o primeiro voto do relator que foi contrário ao marco temporal, né? E agora está parada a discussão no Supremo. Sim, mais uma vez ela está parada, né? Eu acho que essa é uma outra coisa importante para a gente analisar e observar. Esse processo ele me fez pensar no quanto existe, né, no judiciário inúmeras violências simbólicas aos povos indígenas, e essa quantidade de vezes que esse processo foi adiado não pode deixar de ser mencionada. Ou adiado ou suspenso, né? Acho que é sim uma questão para o STF pensar o seu regimento quando o julgamento envolver povos indígenas. Então, mais uma vez, ele foi adiado agora por conta de um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. Ai, tristeza. Samuel, próximo. Em relação à FUNAI, o que é a Instrução Normativa número 9? E quais impactos ela causou em relação à segurança jurídica, sobreposição de propriedades privadas com terras indígenas até o momento? A Instrução Normativa número 9, né, é preciso que se diga, ela vem nesse contexto das pretensões da medida provisória 910, né, de 2019, que ficou conhecida como a MP da grilagem, e ela se trata, então, de um dispositivo normativo da Fundação Nacional do Índio, que é uma instituição que tem por atribuição institucional proteger os direitos dos povos indígenas, mas, então, elaborou essa diretriz que impacta, né, muito a realidade socioambiental brasileira e pode, inclusive, acirrar os conflitos em torno das terras indígenas e impactar o aproveitamento dos recursos naturais. O que quer dizer a Instrução Normativa 09? As pessoas que invadiram as terras indígenas, então os invasores das terras indígenas, eles vão poder solicitar à FUNAI um atestado administrativo de que a sua terra incide sobre negativado, né, na verdade, de que a sua terra não incide sobre uma terra indígena. E por que o risco é grande de acirrar os conflitos? Porque a demarcação das terras indígenas ela é muito longa, né? É um processo que, além de ser longo mesmo na sua previsão, né, se a gente for olhar o decreto 1775 que regulamenta esse procedimento administrativo, a gente vai ver que ele é longo, mas, além disso, por muitas questões políticas, ele acaba sendo judicializado, ele se arrasta. E a instrução normativa ela vai considerar a terra indígena somente as que tiverem passado pela homologação, ou seja, só vai considerar quando você tiver a parte finalizada da demarcação da terra indígena. E isso, obviamente, vai acarretar que muitos atestados de propriedades, dizendo que elas não incidem sobre terras indígenas, possam ser dados em regiões de procedimentos de terras indígenas administrativos, né, não finalizados. Como é o caso, por exemplo, e aí é mais grave ainda, né, de terras indígenas com povos isolados. Então, Cauá-Riva está nessa situação, Piripicura está nessa situação, e a instrução normativa, inclusive, além de considerar só as terras que foram
né, totalmente regularizadas, ela ignora uma figura de proteção territorial que é a restrição de uso, que é um instrumento administrativo para assegurar as terras indígenas até para povos isolados, né, até que se termine a investigação sobre a presença ou não desses povos naquela territorialidade. É uma medida, tipo assim, que configura totalmente improbidade administrativa, né? Não sei se a gente pode nem falar isso, mas né? Obviamente. Olha, é uma medida que vai totalmente contra as atribuições institucionais, né, para a qual o órgão foi pensado, né? O atestado administrativo já existia, ele não passa a existir com a Instrução Normativa 09, que é, né, um atestado administrativo de declaração de limites. Só que a FUNAI sempre teve o cuidado de considerar o tanto que é prolongado esse processo, né? Então, sem ter essa irresponsabilidade de dar um atestado negativo de incidência de propriedade numa terra indígena antes que o estudo termine. Né? Não é justo que, né, muitos proprietários falam, mas o procedimento demora muito tempo, a gente fica sem poder fazer algumas coisas na nossa propriedade. Todos estariam esperando, né? Não só os proprietários, né, ou pretensos proprietários, a depender de cada caso, mas também os povos indígenas, todos estariam esperando por um resultado. Agora, somente os povos indígenas ficam prejudicados, né, com essa espera. Nos estados, a maioria dos estados onde tem uma grande incidência de territórios indígenas, a Instrução Normativa 9 foi anulada, né, por decisões judiciais, né, da esfera federal. Isso significou a anulação também das propriedades privadas reivindicadas em cima das terras indígenas, ou esse imbróglio judicial foi criado e ele vai ser permanente agora? Não, na verdade, o que acontece é o que, assim, quando ela tem os seus efeitos anulados numa unidade da federação, continua existindo o que sempre existiu. A pessoa tem que aguardar a finalização do estudo para ter esse atestado. Sempre foi assim, né? A instrução normativa, ela vem favorecer essas pessoas que desejam uma declaração de que seu título de propriedade, né, não incide numa terra indígena. Agora, mais do que isso, e aí a gente não está falando só de pessoas que de fato têm o título de propriedade, a gente está falando também de invasores de terras indígenas, porque essas pessoas que tiverem o atestado, elas, né, então elas com essa instrução normativa vão poder solicitar, vão ter esse atestado, né, solicitado à FUNAI, e munidos desse documento, eles podem requerer junto ao INCRA, por meio, e aqui muito preocupante, de um cadastro autodeclaratório, a legalização dessas áreas invadidas, né, esses grileiros, poceiros, mineradores, enfim, invasores de um modo geral, eles também podem ter licenciadas as suas atividades econômicas como extração de madeira, inclusive nessas áreas interditadas para a proteção de povos isolados, né? Então ela favorece não só aquelas pessoas que de fato têm o título de propriedade e deveriam aguardar a finalização do estudo para saber se o título delas é nulo ou não, mas também os que não têm o título. E parece que às vezes o poder público está a favor do interesse privado do que o interesse público, né, que seria dos indígenas, da conservação dos territórios, né? No caso, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, recentemente deu uma declaração criticando a demarcação da terra indígena Piripicura, né? Ele falou que a terra indígena está sendo demarcada só para 2 indígenas isolados, entendeu? E isso é verdade? Realmente existem só 2 indígenas lá no território ou nós temos mais indígenas, como apontam outros estudos, que
supostamente estariam se escondendo, né, por causa da história de massacre que o povo piripicura sofreu? Essa questão do interesse público e do interesse privado, ela é muito interessante, muito bom você pontuar, porque ela é um termo que está em disputa, né, em setores diferentes da sociedade, né, ou quase opostos, muitas vezes, e até opostos em algumas vezes. Então, essas pessoas que lutam para que não exista terra indígena, ou que possa ser restringido o direito da demarcação, elas se dizem estar a favor do interesse público também, né? Elas colocam o agronegócio como o único responsável pelo desenvolvimento, não pelo desenvolvimento, mas por ser o carro-chefe, né, da economia do Brasil. E eles esquecem que se isso representa, de fato, uma parcela muito grande do PIB, é porque também não há investimento nas riquezas da floresta, né? Os povos indígenas, eles trabalham, não só os povos indígenas, mas povos e comunidades tradicionais, ribeirinhos, seringalistas, faxinalenses, quebradeiras de coco de babaçu, todas essas pessoas poderiam ter linhas de crédito que favorecessem formas diferentes da gente pensar o desenvolvimento no país, né? Então, temos essa palavra desenvolvimento e interesse público sempre em disputa também na arena, né, política. E sobre a declaração da terra indígena Piripicura, eu acho que cabem duas ponderações. A primeira delas é que ainda existem estudos a respeito da população, da exata população na terra indígena Piripicura. Mas, ainda que não houvesse esse estudo, ainda que fossem só 2 pessoas, eu acho que a gente precisa começar a pensar algumas coisas em termos de reparação histórica, né? E direito à memória dessas populações que foram dizimadas e massacradas, né? Então, muitas vezes se fala que não é possível demarcar a terra indígena Piripicura, porque são só 2 indígenas, na verdade são 3, tem a Rita Piripicura, que é casada com o indígena Caripuna, e frequenta a terra, mas como ela teria casado com Caripuna, as pessoas já costumam dizer que só são 2 Piripicura, não são mais 3. E para além disso, a gente está falando aqui de uma qualificação da vida das pessoas, né? Quando a gente fala são só 2 indígenas, como se aquele espaço mantido por eles, preservado por eles, a epistemologia, a vivência, né, toda a alteração e a domesticação do ambiente, nada disso mais importasse, né? As pessoas pensam num parâmetro de demarcação de terra como a terra para ser utilizada, né? Útil, ela precisa ser útil, ela precisa gerar lucro. E eu fico pensando às vezes como seria, ainda que fossem só os 2, e eles morressem, a gente ainda assim teria preservado a memória ali desse povo que resistiu tanto tempo, né, e que certamente deixou ali uma alteração no meio ambiente, na floresta, que merece ser conhecida, né, uma domesticação de plantas, de espécies, enfim, modos de vida que ainda assim mereciam ser conhecidos. Sim, muito interessante a sua ponderação, Carolina. E eu fiquei pensando aqui enquanto você respondia, o que acontece quando, não sei se já aconteceu, quando morre todos os representantes de uma
de uma comunidade indígena, o que acontece com as terras depois, do ponto de vista jurídico, né? E só também fazer um comentário que estudos recentes demonstram que as populações humanas, obviamente os indígenas, alteraram grandemente a floresta amazônica, né? Fazendo domesticação de espécies, como você pontuou, fazendo florestas de determinados tipos de vegetação que era do interesse deles e tal. Então, eu acho que isso que você comentou sobre a reparação histórica e sobre o legado que eles já deixaram, né, mesmo sendo poucos representantes na atualidade, é válido de ser mantido. Mas aí, se eventualmente, né, todos os representantes vierem a falecer, o que acontece do ponto de vista jurídico? Essa área entra na roda de novo, ou o que aconteceu já que você tem conhecimento? Essa pergunta é muito interessante, Ara. Eu acho que a gente está em vias de ver isso acontecer, né? Antes, a gente sabe de histórias de populações que foram dizimadas e que não tiveram nem a oportunidade de chegar a ter a sua terra demarcada, né? Desde então, a constatação da presença de remanescentes muito pequenos de povos, ou eles estão em terras indígenas já demarcadas e homologadas, né, como é o caso, por exemplo, dos povos isolados lá do Vale do Javari. Acho que, né, obviamente, eles estão protegidos, a terra está demarcada, então, se acontecesse de um grupo desaparecer, outros grupos vivem nessa terra, compartilham essa terra e seguiriam ali vivendo, né? Mas há outra situação, como essa dos Piripicura, por exemplo, e ainda outras situações que a gente ainda nem sabe, então, que estão numa restrição de uso, não é uma terra indígena, a restrição de uso ela é super vulnerável, são portarias que precisam ficar sendo renovadas pelo presidente da FUNAI. Piripicura venceu agora há 2 semanas e foi por conta de uma pressão política que ela foi renovada apenas por 6 meses, então daqui 6 meses de novo a gente vai ter que observar o que está acontecendo ali. Cauarriva do Rio Pardo também, né, está num processo de demarcação, mas a gente não sabe como que o marco temporal vai impactar isso, porque é impossível também saber como esses povos isolados, aonde eles estavam, né, em 88, porque não é uma demarcação participativa com o povo indígena como os outros. Então, por exemplo, se a gente tiver a extinção, né, digamos assim, do povo indígena Piripicura, ali é uma restrição de uso. O que vai acontecer é que, com base nesse argumento simplista de que as pessoas não existem mais, a portaria talvez não seja mais renovada, né? Ou então a terra indígena Tanaru, que é um indígena. Se ele falecer, talvez a gente também tenha uma nova destinação para essa localidade. Então, são assuntos muito novos, né, e que precisam ser pensados, e uma das formas de se pensar isso é justamente pelo direito à memória, pelo direito, né, as pessoas poderem conhecer o legado dessas populações. De fato, existem legados ainda nem estudados, né, das populações indígenas para o povo brasileiro como um todo, né? Tem um indigenista que se chama Daniel Canguçu, ele tem um trabalho muito bonito sobre um tubérculo domesticado pelos povos indígenas na Amazônia, riquíssimo em carboidratos, né? Que chama de pão do índio. As histórias, quanto mais também os povos indígenas vão acessando a universidade, se tornando pesquisadores, essas coisas também vão se ressignificando, né? E isso é recente. Então, é preciso que a gente possa lutar para que esse legado também
seja preservado, né? Eu sou do Paraná, lá tem a floresta de araucária, que também chega em Minas, né? E a gente aprende eu aprendi quando era criança que a gralha azul é que escondia o pinhão e não lembrava onde escondia, escondeu para comer e dali ia surgindo, então, a floresta de araucária. E um estudo da Universidade de São Paulo demonstrou que não, que foram os Guarani e os Caingangue que fizeram, né, a domesticação dessa vegetação de acordo com as suas rotas migratórias. Então, eu acho que é um pouco isso, é a gente preservar nossa forma de pensar o conhecimento também. Muito interessante essa história aí da araucária, eu não conheci. Eu queria fazer um comentário agora sobre a questão da demarcação, né, que dos povos indígenas extinguirem determinado território e serem redestinados, né, para outro uso, que não seja a conservação do território para os povos indígenas. Queria fazer mais um comentário agora, que além dos direitos dos povos, as terras indígenas também têm uma função de conservação dos ecossistemas, dos biomas, porque os indígenas conseguem viver em equilíbrio desses territórios, coisa que o agronegócio, as formas de ocupações da sociedade convencional, digamos assim, que nós conhecemos, não tem esse respeito. Sobre o comentário do governador de Mato Grosso, e sobre esse risco de redestinação das terras indígenas, no caso da Peripicura especificamente, queria lembrar que o estado de Mato Grosso, assim como vários outros estados da Amazônia Legal, se a gente pensar a parte ali, a porção leste do Pará, o estado de Rondônia em sua totalidade, aquele pedacinho ali do Acre, ali na proximidade ali de Rio Branco, estão todos irregulares em relação ao Código Florestal, que é a lei, né, 12.651, que rege a proteção de vegetação nativa em territórios particulares, digamos assim. Então, o estado de Mato Grosso e esses outros estados que eu comentei aqui estão em déficit, já estão com menos floresta do que deveriam ter, e já precisa de um trabalho de reflorestamento para se adequar à lei. E o governador parece que ele está totalmente fora da realidade nessa questão, entendeu? Que a terra indígena de Peripicura, mesmo que não tenha indígenas, tem que ser preservada, porque o estado de Mato Grosso já não tem floresta mais. E outra coisa também, o interesse dito público, né, de manter o agronegócio, fala que ele bate de frente com a conservação da floresta amazônica, porque nossas chuvas, elas vêm da floresta amazônica, já está sendo provado mais e mais, e nós já estamos vendo os efeitos práticos, né, na nossa mais recente crise hídrica, né, desse ano, que a perda da Amazônia é a perda do agronegócio, é a perda do abastecimento de toda a população brasileira. Então, se continuar havendo esse avanço do agronegócio na sua prática convencional de monocultura, de remover floresta e tudo, é meio que um suicídio, né? Um suicídio anunciado que está ocorrendo, né? Sim, você tem razão, Samuel. E mais do que isso, né? Eu acho que... acho que isso é o mais importante, né? A gente pensar nessa perspectiva do meio ambiente enquanto condição da nossa existência no planeta, né? Então, a manutenção do meio ambiente. Os povos indígenas, eles sequer fazem, né, essa diferenciação, eles fazem uma diferenciação pedagógica para falar com a gente entre meio ambiente, corpo, terra, território, porque é uma ciência indígena, né? A epistemologia indígena, eu gosto de enfatizar isso, porque às vezes a gente acaba tratando só a nossa, né, como ciência e a deles como mito, né? Mas não, essa ciência desenvolvida pelos povos indígenas, ela não faz essa diferenciação, né, entre natureza e cultura, corpo e território, enfim. Então, acho que a gente tem muito a aprender com eles, e isso o mundo inteiro já percebeu, não é à toa que eles estão sendo ouvidos por todas as instâncias que debatem a agenda climática. Mas o que eu ia dizer é que, além dessa preocupação, né, eu acho que existe um comprometimento do Brasil, né, e de todos os países da agência climática com as NDCs, né, que são as contribuições nacionalmente determinadas da Agenda 2030,
E eu acho que os objetivos do milênio, eles são impossíveis de ser alcançados sem a consideração e o respeito e a proteção das terras indígenas, né? Já está comprovado que dentre as áreas protegidas, as terras indígenas são as mais protegidas. Então, além de ser um suicídio coletivo, a gente não considerar isso, também é um descumprimento de um compromisso internacional do país. Sim, e nós percebemos que as terras indígenas são muito mais conservadas, né? Elas mantêm a floresta intacta, enquanto os territórios mantidos privados, né? Não existe nenhuma ferramenta de controle para fazer valer a lei, né? Eles preservarem a porcentagem que eles teriam que preservar. E acaba que as terras indígenas são a única barreira que nós temos para o desmatamento avançar para dentro da Amazônia, que se não fossem elas, a gente já teria praticamente perdido. A Amazônia já teria um colapso ambiental aqui no Brasil, né? Eu gostaria de perguntar agora sobre o efeito Copacabana, que é um termo utilizado, né, para o suposto risco que é pregado pelos ruralistas de falar que os índios vão clamar todo o território nacional como território original deles, vão pedir para reivindicar a orla de Copacabana novamente. O quão fora da realidade é isso, sabe? Caso o marco temporal seja rejeitado, o que vai embasar? O que tem o direito? E quantas terras indígenas estão sendo clamadas ainda? Sabe quais são reivindicadas pelos índios? É muito território ou qual o risco disso real? Então, Samuel, esse efeito Copacabana, ele foi falado, né, pela primeira vez, veio a público pela primeira vez pelo ministro Gilmar Mendes, né, do Supremo Tribunal Federal, numa sessão do plenário da corte. Então ele mencionou isso, né, o que depois veio a ser conhecido como risco Copacabana, que é o que impediria os indígenas de reivindicarem o território inteiro do país. E eu acho engraçado isso, porque às vezes a gente esquece que as pessoas elas podem reivindicar o que elas quiserem em juízo. Eu tinha um professor na faculdade de Direito que dizia assim, a pessoa, se ela quiser, ela pode pedir para casar com a Xuxa. Agora, se ela vai conseguir judicialmente, é outra coisa. Então, primeiro, sim, os indígenas podem reivindicar. Se eles vão conseguir, é outra coisa. E aí é que está o absurdo e a falácia desse argumento. As terras indígenas e a demarcação das terras indígenas, ao contrário do que a bancada ruralista e os interesses do agronegócio vêm disseminando, inclusive alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não é festa, né? É um processo administrativo que tem fundamento no artigo 231 da Constituição. Ali existem requisitos para a demarcação da terra, e ele é regulamentado pelo artigo 1775 de 1996 e pela portaria 14 da FUNAI. Essas duas normativas, elas são extremamente rigorosas e é um procedimento extremamente complexo porque passa por 3 instâncias do Poder Executivo. Passa pela FUNAI, né, então pelo presidente da FUNAI, uma das documentações que vai finalizar essa fase que se chama de delimitação. Depois ele passa pelo Ministério da Justiça, e aí a gente tem a fase conhecida como declaração, e depois ele vai para a Casa Civil da Presidência da República, onde você tem, então, a fase de homologação. Nessas 3 instâncias, você tem uma análise política e jurídica do caso, porque tem assessorias jurídicas, né, as CONJUR, que se chamam as consultorias jurídicas, formadas por procuradores federais e advogado-geral da União, que fazem, então, uma análise também jurídica da viabilidade, e os agentes públicos, enfim, fazem uma análise política da viabilidade. O grupo de trabalho que faz o estudo, ele não é só feito, como dizem muitos ruralistas, por um antropólogo que está sempre do lado dos indígenas. Não, é um grupo interdisciplinar,
que faz estudos etno-históricos, então você tem levantamento histórico, levantamento ambiental, levantamento fundiário. Eu conheço poucos procedimentos que passam por tantas instâncias e tem que ter a palavra final do chefe máximo do Poder Executivo, que é o presidente da República. Então, não é uma festa a demarcação territorial. O problema é que é preciso, na cabeça dessas pessoas que não aceitam que essa foi uma decisão da nossa Constituição, é preciso que eles sempre vão renovando a forma de apresentar os seus argumentos. Se a gente for ler os seus argumentos contrários, né? Se a gente for ler as discussões que aconteceram na Constituinte e todas as discussões que foram apresentadas no Judiciário contra as terras indígenas, elas trazem sempre a mesma discussão. É o medo de afetar a soberania nacional, é o medo de que você tenha as fronteiras vulnerabilizadas, como se os povos indígenas não tivessem massivamente no exército brasileiro, nessas regiões. Enfim, então são muitas falácias e o efeito Copacabana é só mais uma falácia, né? Agora, um povo indígena pode vir a requerer, sim, Copacabana. Agora, se ele vai cumprir todos os requisitos que estão na Constituição, no Decreto 1775 e no Portaria 14, aí eu diria para você que é muito difícil, acho impossível. Sim. Aproveitar e fazer um convite a nossos ouvintes, né, quem esteja ouvindo aqui o podcast, que procure saber quantos territórios ainda são reivindicados, sabe, ainda estão em processo de demarcação, desde a primeira declaração, a primeira reivindicação dos povos indígenas até a última etapa antes da homologação do território, né? E vai ver que são pouquíssimos, né? Que ainda faltam para que os povos indígenas ainda reivindicam, né? Então, isso é muito fora da realidade, realmente, né? Assim, além disso, eu tinha esquecido dessa parte da sua pergunta. Eu não tenho o número exato agora, mas eu acho que é muito importante a gente pontuar que a maioria dos territórios demarcados até hoje se deu em áreas de povoação mais recente, né? Como o norte do país. Então, a gente tem ainda que demarcar as terras indígenas que são reivindicadas nesses locais de colonização mais antiga, Nordeste, Sul, Sudeste. Então, esses locais é onde a gente tem os maiores conflitos, né? Porque no país a gente tem um preconceito e um jargão, né, de que o indígena é só o que está na Amazônia, de que o indígena é só aquele que vive pelado na floresta, e os povos indígenas, eles estão nas outras regiões do país, e as principais demandas estão nessas regiões também. Esse seu comentário agora só mostra a falácia do efeito Copacabana, né? Porque se fosse fácil, essas populações dessas regiões mais povoadas pelos colonizadores, né? Você está querendo dizer, os invasores da América, já teriam sido demarcadas. Eu morei algum tempo em Itanhaém, que é uma cidade no litoral de São Paulo, e eu me lembro de ter sempre indígenas vendendo palmito na feira, alguma coisa assim, mas eu acho que lá, por exemplo, embora era muito frequente encontrar, né, com indígenas, a gente não tem área indígena demarcada ali naquela, pelo menos eu não conheço assim, né? Sim, Yara, muito boa essa sua ponderação. Povoamento não indígena, né? Porque até um comentário que o Samuel fez sobre esse lema, né, da ditadura militar, um dos lemas do governo que sustentava essa política de povoação de povoamento era levar homens sem terra, portanto, essas pessoas não indígenas do Nordeste, para terras sem homens. Veja o absurdo desse lema, né? Que seria o norte.
Então, que é o mesmo argumento que justificou a expulsão e a guerra aos povos indígenas, que é o argumento da terra nullius, né, que era utilizado pelos portugueses para poder, então, expulsar os indígenas das suas terras, na época do Brasil colônia. E sobre a região de Itanhaém, ali você tem uma coordenação regional, né, da FUNAI, que ela trabalha com uma região bem ampla, assim, vai até São Paulo, Paraty, Angra. Então, existem ali algumas terras indígenas na região, mas eu acredito que no município de Itanhaém mesmo não deve haver. Eles devem vir mesmo dessas terras das redondezas. Eu estou vendo aqui que tem a terra indígena Piaçaguera, que na verdade são várias, né, espalhado mesmo, como você diz. Sim, ele é uma região de ocupação dos Guarani-Mbiá, né? Uhum. Eles vêm desde Santa Catarina, Paraná, né, litoral do Rio de Janeiro, litoral de São Paulo. Essas terras indígenas do Sudeste e do Sul, né, Nordeste, as regiões mais povoadas do Brasil, né, elas geralmente são muito pequenas, né, porque tanto sobrou pouco território natural, né, que em estado assim de conservação, de ecossistemas e tudo, que é o estilo de vida que os índios precisam, né, e até porque tem muito conflito, né, eles não conseguem reaver o território original deles, né, então por exemplo, o que está acontecendo com o caso Chocling, né, em Santa Catarina, que está no olho do furacão, né, do julgamento do Supremo. O caso Chocling, ele representa muito como é que fala, a situação dos povos indígenas extra-amazônicos, fora da Amazônia, no Brasil. A gente tem um exemplo, por exemplo, dos Krenak aqui em Minas Gerais. A gente poderia comparar e apontar similaridades? Eu acho que tem duas situações, Samuel, que são muito comuns à região extra-amazônica, né? Digamos assim. Você tem o fato dos indígenas terem sido levados para reservas minúsculas, porque o Serviço de Proteção ao Índio ele foi criado justamente para abrir espaço para a fronteira agrícola avançar, e esse abrir espaço estava relacionado com tirar os indígenas das suas terras e confiná-los em reservas que nada tinham a ver com as suas terras tradicionais, né? Portanto, não consideravam as suas áreas de ocupação tradicional, suas atividades econômicas. O que aconteceu, por exemplo, muito ali no Mato Grosso do Sul, que você tem várias pequenas reservas indígenas extremamente com uma densidade demográfica altíssima, né? E numa região de muitos conflitos. Isso aconteceu muito também, há muitas reservas na região do sul do país, né, essa mesma situação, colocando inclusive povos que são inimigos históricos, né, no mesmo local. Então essa é uma realidade. Terras indígenas muito menores, essa também é uma realidade. E antes da Constituição de 88, a demarcação ela não era feita a partir de uma consideração desses requisitos que estão no artigo 231 da Constituição. Então, as áreas voltadas às atividades econômicas, às atividades tradicionais, sejam elas religiosas, sejam elas as áreas de habitação, né? Então, o que acontecia? Um engenheiro agrônomo, ele pegava e demarcava ali, a partir da nossa concepção de habitação de um território, né? Que é a casa, um espaço ali para você plantar alguma coisa, e desconsiderando toda uma cosmologia que essa população tem. Então, você tem áreas que são reivindicadas para aumentar
né? Porque ou uma nascente ficou de fora da terra indígena, de um rio super importante, ou porque uma região sagrada ficou fora da terra indígena, ou porque uma área onde eles retiravam algum tipo de material, envira, sapê, seja lá o que for, para fazer o seu artesanato e manter as suas atividades econômicas, ficou, né, não foi considerada pela demarcação. Então, a gente tem essas características muito, muito comuns, não só ali no Xoclen, mas observada nessas regiões do sul, do sudeste, né, e parte do centro-oeste. Sim, fazer um comentário final agora sobre o caso do Xoclen, que acontece que eles estão reivindicando um território que o estilo de vida deles, no caso, tem relação com a floresta ali da floresta ombrófila mista, né, que é a floresta araucária ali da Santa Catarina, Paraná, que você inclusive comentou mais cedo, né, Carolina, que ela foi meio que moldada, né, pela etnobotânica, né, o cultivo dos próprios indígenas, né, de favorecer a araucária ali. Eles precisam desse território para ter o seu estilo de vida tradicional, né? E como a SPI fez, né, de confinar num território minúsculo, né, que eles não tinham como manter o seu estilo de vida, né? Caçar, coletar, né, com todas as características da vida que eles levavam antes, né? E recentemente o Estado de Minas Gerais e a FUNAI, né, herdou o processo do SPI, né, Serviço de Proteção ao Índio, de um campo de concentração indígena que ocorreu aqui em Minas Gerais, né? Que foi inclusive nessa mesma região dos Krenak, ali do Vale do Rio Doce, Vale de Jequitinhonha, né, confinou os povos indígenas nesse pequeno campo de concentração, digamos assim, que foi local que ocorreu várias atrocidades, e o governo de Minas e a FUNAI foram condenados agora, né, porque foi comprovado a existência desse campo de concentração, né. Sim, é verdade. Isso. Sim, é chamado Fazenda Guarani, né? Aí na região dos Krenak, onde indígenas do Brasil inteiro eram levados. Ele era e eram por razões absolutamente racistas. Por exemplo, eu já conversei com diversos indígenas que me contaram de parentes que foram levados presos para esse campo de concentração, porque saíram da terra indígena sem avisar o Serviço de Proteção ao Índio, então não podia sair da aldeia sem comunicar o chefe do posto, ou porque ficaram alcoolizados, e isso era considerado uma conduta. Então, e eles eram levados e perdiam assim, a comunicação com a família, obviamente. Não dá nem para a gente falar em comunicação ou visita, né? Já que a gente está falando de um campo de concentração. Então, a violação de direitos humanos, ela se dava na avaliação daquela conduta considerada ilícita, que para outras pessoas não indígenas não era considerada, e também depois, quando eles iam para eram levados para esses locais. Nossa, que informação estarrecedora. Bom, a gente já está se aproximando aqui do tempo que nós tínhamos estabelecido para essa conversa. Eu queria agradecer muito a participação da Carolina, as perguntas também elaboradas pelo Samuel, para a gente poder ter essa conversa. Muitas questões a gente não conseguiu abordar, né, pela limitação do tempo. Mas o tema é muito complexo, né? E é uma coisa que vai surgindo, cada caso específico, que o território do Brasil é muito grande, muitos povos diferentes, muitas abordagens, casos de violações, atrocidades que ocorreram, né? Então é uma coisa que não tem fim, né, para a gente discutir. A gente brinca que aqui em casa é a terra do nunca, porque nunca acaba o serviço, a gente sempre está fazendo alguma coisa. E eu fico imaginando que a vida dos indígenas é uma vida de luta ininterrupta, né? Praticamente aí mais de 500 anos. Então, eu queria agradecer e pedir para a Carolina fazer os seus comentários finais, se quiser deixar algum recado, explicar um pouco, né, sobre o trabalho que você vem desempenhando e divulgar alguma publicação, alguma coisa, fique à vontade. Eu queria, antes de mais nada, então, agradecer mais uma vez o convite. É sempre muito importante a gente abordar essa temática.
que é tão pouco abordada nas universidades, né? Ainda bem que cada vez mais docentes e discentes estão se interessando pelo tema. Eu queria ressaltar aqui o trabalho belíssimo que tem sido feito pelos advogados indígenas, né? A gente está aí vendo uma revolução sendo feita no direito, né? 4 advogados indígenas participaram das sustentações orais nesse processo. Há pouco tempo a gente não tinha essa quantidade que se tem hoje, eu acho que são quase 90 advogados indígenas no Brasil, então a gente tem uma rede extremamente qualificada de advogados indígenas e é possível ver o trabalho deles não só nos seus processos, mas também nesse caso do marco temporal, né, nas sustentações orais. E queria aproveitar então para convidar todo mundo para conhecer o site do OPI, também, que é onde eu trabalho, e do Instituto Amazônia Alerta, né, que é um aplicativo que a gente desenvolveu para que os indígenas possam ter a sua voz mais validada diante das autoridades e do poder judiciário. Então, ele permite que os indígenas possam registrar cenas com o horário e a coordenada geográfica e armazenar isso em tecnologia blockchain, já que a voz deles é tão questionada. Então, a gente tem pensado aí formas de fazer com que as pessoas tenham cada vez mais dificuldade de questionar, sem que seja só por questões de preconceito. Nossa, que iniciativa maravilhosa, eu não estava sabendo, não. Muito obrigada, eu convido vocês a conhecer. E com certeza a gente vai colocar os links desses 2 sites aí que você comentou. Samuel, quer fazer algum comentário final? Não, acho que já encerramos já. Quer dizer, tem muitas perguntas, muitos assuntos que eu gostaria de tratar, mas melhor parar por aqui. Tá bom, muito obrigada, Carolina, obrigada, Samuel. Obrigada, eu que agradeço. Carolina, muito obrigado, Yara. Tchau, até mais. Tchau. Até mais. Este foi o podcast número 11 do programa Casa Verde. Neste programa temos a entrevistada Carolina Santana, integrante do Observatório dos Direitos Humanos dos Indígenas Isolados e de recente contato, e diretora também do Instituto Amazônia Alerta. Os entrevistadores foram Samuel Lima, estudante do curso de Ciências Biológicas da UFSJ, e a professora Yara Freitas Lopes. A edição foi de Luciano Rivaroli e o apoio de produção de Paulo Henrique Caetano. As trilhas sonoras utilizadas neste podcast foram Noir, com A Forest, Cooper Moore, com The Forest, Shy Kids, com Forest Friends, Be Forest, com Pure Heart, Juanitos, com Do the Kangaroo. As fontes dessas trilhas sonoras foram do site freemusicarchive.org. A arte da capa é de Giancarlo Boas e a foto de Eduardo Figueiredo, por Mídia Ninja. E a coordenação geral desse podcast é de Yara Freitas Lopes. Até mais, pessoal! Esse é o podcast do Uma Casa Verde da UFSJ. Esse é o podcast do Uma Casa Verde da UFSJ. Uma Casa Verde da UFSJ. Uma Casa Verde da UFSJ.